Título V e dos títulos de crédito, por Fabiano Carneiro Furlan. Capítulo e Disposições Gerais. Artigo 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. Artigo 888. A omissão de qualquer requisito legal, que tire ao escrito a sua validade como título de crédito, não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Artigo 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere, e a assinatura do emitente. Parágrafo 1. É à vista o título de crédito que não contém a indicação de vencimento. Parágrafo 2. O considera, se lugar de emissão e de pagamento, quando não indicado no título, o domicílio do emitente. Parágrafo 3. O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo. Artigo 890. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispense a observância de termos e formalidade prescritas, e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações. Artigo 891. O título de crédito, incompleto ao tempo da emissão, deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados. Parágrafo único. O descumprimento dos ajustes previstos neste artigo pelos que deles participaram, não constitui motivo de oposição ao terceiro portador, salvo se este, ao adquirir o título, tiver agido de má fé. Artigo 892. Aquele que, sem ter poderes, ou excedendo os que tem, lança a sua assinatura em título de crédito, como mandatário ou representante de outrem, fica pessoalmente obrigado, e, pagando o título, tem ele os mesmos direitos que teria o suposto mandante ou representado. Artigo 893. A transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhe são inerentes. Artigo 894. O portador de título representativo de mercadoria tem o direito de transferi-lo, de conformidade com as normas que regulam a sua circulação, ou de receber aquela independentemente de quaisquer formalidades, além da entrega do título devidamente quitado. Artigo 895. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia, ou ser objeto de medidas judiciais, e não, separadamente, os direitos ou mercadorias que representa. Artigo 896. O título de crédito não pode ser reivindicado do portador que o adquiriu de boa fé e na conformidade das normas que disciplinam a sua circulação. Artigo 897. O pagamento de título de crédito, que contém a obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval. Parágrafo único. É vedado o aval parcial. Artigo 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Parágrafo 1. Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. Parágrafo 2. O considera-se não escrito o aval cancelado. Artigo 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar, na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. Parágrafo 1. Grau pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. Parágrafo 2. O subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decora de vício de forma. Artigo 900. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. Artigo 901. Fica validamente desonerado o devedor que paga título de crédito ao legítimo portador, no vencimento, sem oposição, salvo se agiu de má fé. Parágrafo único. Pagando, pode o devedor exigir do credor, além da entrega do título, quitação regular. Artigo 902. Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título, e aquele que o paga, antes do vencimento, fica responsável pela validade do pagamento. Parágrafo 1. No vencimento, não pode o credor recusar pagamento, ainda que parcial. Parágrafo 2. Ou no caso de pagamento parcial, em que se não opera a tradição do título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio título. Artigo 903. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código. Capítulo e do título ao portador. Artigo 904. A transferência de título ao portador se faz por simples tradição. Artigo 905. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor. Parágrafo único. A prestação é devida ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. Artigo 906. O devedor só poderá opor ao portador exceção fundada em direito pessoal, ou em nulidade de sua obrigação. Artigo 907. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial. Artigo 908. O possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito a obter do emitente a substituição do anterior, mediante a restituição do primeiro e o pagamento das despesas. Artigo 909. O proprietário, que perder ou extraviar título, ou for injustamente desapossado dele, poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outrem capital e rendimentos. Parágrafo único. O pagamento, feito antes de ter ciência da ação referida neste artigo, exonera o devedor, salvo se provar que ele tinha conhecimento do fato. Capítulo e do título à ordem. Artigo 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. Parágrafo 1. Pode o endossante designar o endossatário, e para a validade do endosso, dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante. Parágrafo 2. A transferência por endosso completa-se com a tradição do título. Parágrafo 3. Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente. Artigo 911. Considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem com série irregular e ininterrupta de endossos, ainda que o último seja em branco. Parágrafo único. Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas. Artigo 912. Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o subordine o endossante. Parágrafo único. É nulo o endosso parcial. Artigo 913. O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto, completando com seu nome ou de terceiro. Pode endossar novamente o título, em branco ou em preto, ou pode transferi-lo sem novo endosso. Artigo 914. Ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Parágrafo 1. Assumindo responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna devedor solidário. Parágrafo 2. O pagando o título, tem o endossante ação de regresso contra os coobrigados anteriores. Artigo 915. O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no momento da subscrição, e à falta de requisito necessário ao exercício da ação. Artigo
916. As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má fé. Artigo 917. A cláusula constitutiva de mandato, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída parágrafo 1 ao endossatário de endosso. Mandato só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu o parágrafo 2 ou com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante. Não perde eficácia o endosso. Mandato parágrafo 13. Pode o devedor opor ao endossatário de endosso o mandato somente as exceções que tiver contra o endossante. Artigo 918. A cláusula constitutiva de penhor, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título parágrafo 1 ao endossatário de endosso. Penhor só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador. Parágrafo 2. Não pode o devedor opor ao endossatário de endosso penhor as exceções que tinha contra o endossante, salvo se aquele tiver agido de má fé. Artigo 919. A aquisição de título à ordem, por meio diverso do endosso, tem efeito de cessão civil. Artigo 920. O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior. Capítulo IV do título nominativo. Artigo 921. É título nominativo ou emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. Artigo 922. Transfere-se o título nominativo mediante termo, em registro do emitente, assinado pelo proprietário e pelo adquirente. Artigo 923. O título nominativo também pode ser transferido por endosso que contenha o nome do endossatário. Parágrafo 1. A transferência mediante endosso só tem eficácia perante o emitente, uma vez feita a competente averbação em seu registro, podendo o emitente exigir do endossatário que comprove a autenticidade da assinatura do endossante. Parágrafo 2. O endossatário, legitimado por série irregular e ininterrupta de endossos, tem o direito de obter a averbação no registro do emitente, comprovada a autenticidade das assinaturas de todos os endossantes. Parágrafo 3. O caso o título original contenha o nome do primitivo proprietário, tem direito o adquirente a obter do emitente novo título, em seu nome, devendo a emissão do novo título constar no registro do emitente. Artigo 924. Ressalvada a proibição legal, pode o título nominativo ser transformado em ordem ou ao portador, a pedido do proprietário e à sua custa. Artigo 925. Fica desonerado de responsabilidade o emitente que de boa fé fizer a transferência pelos modos indicados nos artigos antecedentes. Artigo 926. Qualquer negócio ou medida judicial, que tenha por objeto o título, só produz efeito perante o emitente ou terceiros, uma vez feita a competente averbação no registro do emitente.